Bom dia a todos. Nós gostaríamos de agradecer a participação de vocês. Bem-vindos a mais um encontro de imprensa Abraciclo. Em nome da entidade e de suas 14 associadas, gostaria de desejar a todos um excelente 2024, estendido às suas equipes de trabalho e famílias. Inicialmente, eu gostaria de destacar os executivos da entidade aqui presentes, começando pelo presidente, Marcos Bento, pelo Fernando Rocha, vice-presidente do segmento de bicicletas. Algumas breves informações. Hoje nós divulgaremos os resultados consolidados de 2023 dos segmentos de bicicletas e motocicletas, além de divulgar as perspectivas para o ano de 2024. Em seguida, abriremos espaço para as perguntas e respostas. Por ser um evento em formato híbrido, solicitamos gentilmente aos jornalistas aqui presentes que, antes da realização de suas perguntas, digam seu nome e o veículo de comunicação que representam. Para os jornalistas localizados fora de São Paulo, pedimos a todos que enviem suas perguntas pelo WhatsApp, número 11 987 08 7787, que você já deve estar visualizando aí na tela. Lembrando que o release completo e a apresentação de hoje estarão disponíveis para download no site da Abraciclo. Muito bem, passo então a palavra para o Marcos Bento. Bento. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Quero aproveitar a oportunidade para desejar um feliz 2024 para toda a imprensa, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas plataformas online. Bom, primeiro gostaria de destacar os números do nosso segmento do polo de duas rodas, um polo importante para a Zona Franca de Manaus e um polo importantíssimo para a economia do país. É o maior polo de produção de motocicletas fora do eixo asiático. Então, em 2023, a estimativa é que alcançamos um faturamento de aproximadamente 31 bilhões, geramos cerca de 16.800 empregos diretos e 150 mil empregos diretos no Brasil. 16.800 só no polo de Manaus e 150 mil no Brasil. A nossa capacidade produtiva estimada para motocicletas de 1,6 milhões e de bicicleta de 1 milhão. Nós temos aí cerca de 7.800 pontos de vendas, não só de bicicletas, mas como motocicletas espalhados pelo país. E um grupo de 1.500 fornecedores de componentes e serviços. Então, esses são os nossos números, que são bastante relevantes. Falando um pouco da nossa estratégia, nós atuamos em 3 pilares: política industrial, segurança viária e no pilar técnico. Gostaria de fazer uma breve retrospectiva em cada um desses pilares. Primeiro, um pouco falando da política industrial. O ano de 2023 foi um ano em que todo o país acompanhou de perto as discussões da reforma tributária e a Abraciclo atuou intensamente, visto que todos os nossos fabricantes estão estabelecidos na Zona Franca de Manaus, e nós gostaríamos de agradecer o trabalho que houve, não só da bancada do Amazonas, mas de todo o Congresso Nacional, que pôde compreender a importância da Zona Franca de Manaus, e por isso, no último texto aprovado e promulgado, a gente tem aí a garantia constitucional da Zona Franca até 2073. No pilar de segurança viária, tivemos alguns marcos importantes, como ações relativas ao Maio Amarelo, na Semana Nacional de Trânsito, a segunda edição do Guia do Ciclista Seguro,
e algumas participações nas câmaras temáticas do CONTRAN. Além disso, a faixa azul, né, que atingiu aí mais de 17 avenidas, com extensão aproximada de 87 quilômetros. Então, isso é uma realidade que temos visto em São Paulo e que tem sido motivo de comemoração. Esperamos que isso possa ser estendido para outras capitais do país. Em relação ao pilar técnico, esse ano tivemos a entrada de vigência do Promote e algumas visitas técnicas de membros do governo junto ao Polo Industrial de Manaus. Desde já gostaria de registrar o nosso agradecimento aos nossos associados fabricantes que receberam essa visita e os grupos técnicos que ali estiveram. Isso é muito importante nessa sinergia para entender a importância e a complexidade do polo de duas rodas na Zona Franca de Manaus. Bom, senhores, essa é uma introdução geral. Gostaria de convidar o Fernando Rocha, que fará a apresentação de bicicletas. Fernando, por favor. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Antes de mais nada, feliz ano novo para todo mundo aqui presente, online também. Eu vou falar um pouquinho do segmento de bicicleta, como ele foi em 2023, e também as perspectivas para o ano de 2024. A gente começa retomando o que foi o ano em termos de dificuldade no cenário mundial. Então, 2023 foi um desafio não só no Brasil, mas para o mundo inteiro, em termos de excesso de estoque, baixa demanda, empresas com fluxo de caixa aí bem dificultado, empresas parando. Então, foi notícia no mundo todo, né? Não só aqui. Aqui tiveram alguns pontos que foram interessantes. No começo de 23, a gente começa com o reabastecimento, né, a normalização dos componentes, que faltaram muito em 2022. Então, ao longo de 22, nós tivemos essa restrição de componente. Em 23, isso retomou, faltando mais componentes aí para bicicleta de alto valor agregado mesmo. O restante da cadeia foi todo reestabelecido ao longo do ano. Mas a gente viu também que, enquanto de um lado se resolveu o problema de componente, do outro tinha a queda da demanda. Então, houve um pós-pandemia, uma migração, né? Durante a pandemia houve muita busca por bicicleta, pós a pandemia uma migração para outros tipos de serviço, ou outros tipos de esporte, atividades no geral. Então, nós tivemos uma queda no setor. Isso causou um alto nível nos estoques, tanto das fábricas em matéria-prima, em produto acabado, quanto até mesmo nos lojistas. Então, foi um ano desafiador em termos de fluxo de caixa para a cadeia como um todo, né? Para o ciclo inteiro, fornecedor, fabricante e lojista. A demanda aí teve esse fator socioeconômico também, o poder de compra, alta taxa de juros, dificuldade de um financiamento, um parcelamento, ali dificultou uma venda de uma bicicleta um pouquinho com maior valor também. E, no geral, ainda tem aí a questão de competitividade do custo Brasil por si só, com os custos globais, esse excesso de bicicleta no mundo, muita coisa importada chegando no Brasil. Então, houveram entrada de bicicletas aí a custos bem baixos, também competindo com a produção nacional. Quando a gente olha o que estava projetado para o ano de 23, nós tínhamos 510 mil bicicletas a serem produzidas. Isso já representaria uma queda versus o ano anterior de 2022. A realidade é que nós produzimos menos do que o projetado. Nós fechamos o ano com aproximadamente 457 mil bicicletas, uma queda aí de 23,7% em relação a 2022. Olhando por categoria, ainda a categoria de mountain bike é a maior no Brasil, aí com quase 60% da participação, seguida das bicicletas de urbano e lazer, e o infanto juvenil aí em terceira posição. Aqui eu começo a destacar o que é o mercado futuro também. Então, apesar ainda de uma relevância não tão grande, a bike elétrica ela vem em crescimento no período de 23 para 22. Hoje ela ainda representa 2,5%,
em 24 ela já avança um pouco mais, e esse é um mercado que realmente a gente acredita que ao longo dos próximos anos vai repetir o que a gente viu em Europa, de ter aí 50% do mercado total de bicicleta. Por região, Sudeste, Sul e Nordeste aí compõem mais do que os 80% do total das vendas, sendo a grande parte no Sudeste, mais de 50%. Olhando em termos de projeção para 2024, o que nós temos? Começando pelo lado dos desafios, a indústria vai ter um planejamento aí com um viés mais moderado. Houveram muitas apostas ao longo da pandemia de uma escala muito grande, então há uma moderação nos investimentos em relação a isso. O foco ainda é essa recuperação de caixa. Houve um gasto de caixa muito grande ao longo de 2022 e 2023, então precisa dessa recuperação na indústria. Olhar para a rentabilidade do produto aqui é realmente tentar não vender com prejuízo. Houveram muitas bicicletas que em 2023 saíram das plantas com um pouco de prejuízo, então é pelo menos neutralizar e fazer essa gestão de estoque para que realmente o mercado retome ao que era pré-pandemia. Como oportunidades, né? Nós temos agora, logo em abril, 2 etapas da Copa etapas do Mundial de Mountain Bike, uma em Araxá e outra em Mariporã. Isso a gente espera que dê foco para o setor de bicicleta, que estimule as pessoas a praticarem o esporte. É uma vitória para o país, então eu acho que como mídia e como associação a gente tem que estar olhando para isso. O outro ponto da Abraciclo vai ser esse push e essas conversas com os governos em termos de melhoria da infraestrutura cicloviária e da segurança para o ciclista, mas a segurança como um todo aí para quem está na rua, né? Independente de ser pedestre ou ser ciclista, enfim. Nós vemos aí uma oportunidade de exportação do setor, ainda ela é pequena, mas não deixa de ser uma oportunidade. As associadas da Abraciclo têm um foco muito forte em qualidade de serviço. Ao longo dos últimos anos, como eu comentei, entraram muitas bicicletas ou estão sendo produzidas outros tipos de bicicleta no Brasil que não atendem um certo nível de qualidade, que tem aí rompimento de quadro, troca de suspensão fraca, troca de câmbio ruim. Então, o foco nosso é mostrar a qualidade dos nossos produtos na Zona Franca, é mostrar o nosso serviço, ser rápido em assistência técnica, parte de seguro que a parte das associadas oferecem, para realmente estar junto com o consumidor. Continuar olhando aí para essa questão do custo do transporte público, porque conforme sobe o custo, a gente vê a oportunidade do usuário substituir o transporte público por bicicleta. Então, é uma oportunidade para nós nesse ano. E manter essa questão da inovação e de novas tecnologias. Aqui tem muito a ver com o último ponto. A gente vê cada vez mais essa parte de bike elétrica vindo forte, muita coisa sendo inovada nessa área, muita tecnologia nova, questões de bateria, durabilidade, potência, tipo de bicicleta, seja urbana, de mountain bike, de road. Então, tem muita coisa acontecendo aí dentro desse segmento. Dito isso, para exemplificar um pouco o porquê que a gente fala de bicicleta elétrica aqui, ao longo dos últimos 5 anos, essa categoria cresceu 289% no Brasil, ainda é pequeno o volume, mas é exponencial. Então, a gente acredita realmente que ao longo dos próximos 5 anos ela vai dar mais um salto, até realmente entrar no mesmo modelo de bicicleta analógica, que é um crescimento mais calmo. Hoje, as associadas juntas já oferecem 25 modelos de bicicleta elétrica e ao longo de 24 novos modelos serão lançados. O mercado está em transformação, então a gente vê um consumidor cada vez mais exigente, não olhando só para preço, mas olhando para qualidade do produto, o que ele oferece de inovação, o que ele vem agregado de serviço. Então, a gente como indústria vem reparando nisso e está fazendo esse ajuste na estratégia industrial. Com isso e com esse excesso de bicicleta que a gente ainda vê no mercado, principalmente bicicleta de entrada, que está espalhado nas lojas, nos grandes magazines, o setor começa a olhar para a bicicleta com valor agregado,
com um ticket médio um pouco maior para 2024, mas também relacionado a essa mudança, esse hábito consumidor aqui. Os fabricantes estão preparados para isso, as associadas, os investimentos não pararam, mesmo com toda a crise na pandemia, os associados investiram ao longo de 23, estão investindo ao longo de 24, preparando cada vez mais a indústria para atender essa demanda e manter os empregos conforme planejado ao longo do tempo e mantendo a Zona Franca sustentável. Enfim, em termos de volume geral, para 2024, a gente fala de 360 mil bicicletas no polo industrial de Manaus, sendo que no ticket médio esse aumento dá de 75%, saindo de 1,6 para 2,8 mil reais por bicicleta. Eu passo agora de volta para o Marcos, que vai falar para vocês sobre motocicleta. Obrigado, Fernando. Bom, pessoal, vamos falar um pouco agora do segmento de motocicletas. Uma tônica, né, do mercado em 23. Primeiro, a questão da mobilidade urbana, né, que o produto motocicleta no automotivo foi o que mais cresceu em 2023. Isso porque motivado principalmente pela continuidade da demanda por mobilidade logística, né, a aceleração que houve em relação ao delivery. Em relação ao varejo, né, ainda a importância do consórcio, né, que hoje representa 35% do volume de vendas, e com isso faz com que o segmento tenha aí um potencial para ter uma continuidade no aumento, um aumento de volume, aquele aumento que a gente tem falado do aumento sustentável. Tá? O retrato de 2023, né, nós produzimos 1.573.000 unidades, 160 mil unidades a mais que o ano de 2022, atingimos aí uma variação de 11,3%. Gostaria de registrar o meu agradecimento e ao esforço, né, que os fabricantes tiveram, principalmente no último trimestre. Como vocês acompanharam, nós tivemos a pior seca já registrada no Amazonas. Isso fez com que a gente tivesse falta de componentes, dificuldades logísticas, mas mesmo assim nós superamos a expectativa, que seria 1.560, e produzimos 1.573.000 motocicletas em 2023. Essa é a distribuição por cilindrada, ou seja, a cilindrada de entrada ainda é o maior destaque, com 80,5%. E se a gente olhar o crescimento de cada cilindrada, né, nós tivemos aí 13,5% no segmento de entrada, mas também houve crescimento na casa de 3% para a média e alta cilindrada. Esta é a distribuição por categoria. A categoria Street representa quase 50%, mas é bom verificar o crescimento da linha de motoneta e scooter, acima da média, né? Motoneta com quase 20% de crescimento em relação a 2022 e scooter 17,6%. Esse é um dado importante. Então, se a gente olhar de toda a nossa produção, 63,4% é de motocicleta bicombustível. Então, o Brasil é pioneiro e líder nessa tecnologia, e estamos alinhados, né, com o programa de descarbonização global, e a nossa motocicleta bicombustível é destaque, com quase 64% do total do volume é de moto flex. Isso é uma visão geral. A gente vê que em 2023 nós atingimos o patamar acima de 1,5 milhão. O último 1,5 milhão foi registrado em 2014. Então, se a gente olhar o movimento
pós-pandemia, né, a gente reputa que estamos tendo um crescimento sustentável, né? E olhando para o mercado de exportação, tivemos uma retração de quase 40%, 22 mil unidades a menos. Então nós exportamos 33 mil unidades no ano de 2023. Esse é o número do varejo, né? 1.582.000 motocicletas, 220 mil motos a mais emplacadas em relação a 2022, uma alta de 16%. E a distribuição por região, né? Aqui a gente vê Nordeste e Sudeste, com o Sudeste com 37% e o Nordeste com 31% da participação, mas é importante registrar que a região Nordeste teve o maior crescimento. Região Nordeste com 21,5% teve o maior crescimento dentre as regiões, se comparado com 2022. Vamos falar um pouquinho de projeção para 2024. Primeiro, é óbvio que no cenário internacional a gente teve ainda, infelizmente, né, esses conflitos globais que acabam afetando o preço de commodities, especialmente o preço do petróleo, e a gente teve também essa influência no aumento do custo do frete de matéria-primas. No âmbito nacional, apesar da aprovação do texto constitucional, ainda vai haver muita movimentação em relação à regulamentação da reforma tributária, das leis complementares. Será um ano de eleição municipal, né? E, felizmente, a gente viu aí que, pelo menos em 2023, há uma retomada econômica, uma inflação mais estabilizada, geração de emprego e renda, principalmente muito importante para o segmento de motocicleta, que trabalha com o público de entrada. E permanece, né, essa expectativa. O Banco Central já tem feito reduções contínuas, mas ainda há uma expectativa de continuidade na redução da taxa de juros, para que haja, assim, um crescimento do PIB. E, é claro, esse ano foi marcado por mudanças climáticas que impactaram muito a questão logística e os custos de produção. Falando mais de oportunidade, né, a motocicleta continua sendo um transporte ágil, flexível e que, principalmente, com baixa ocupação de espaço viário, né, o que facilita estacionamento, locomoção. É um veículo econômico, não só no custo de aquisição, em relação à manutenção e o custo-benefício no quilômetro rodado, e a explosão do delivery, né, que faz com que a motocicleta assuma um papel de protagonismo nos centros urbanos. Tudo isso faz com que, né, os fabricantes continuem comprometidos em relação à evolução tecnológica contínua, para que a gente possa oferecer novos produtos e com tecnologias cada vez mais aprimoradas para o consumidor. A expectativa é de que a gente atinja aí 1.690.000, com um crescimento de 7,4%. No varejo, 1.700.000, um crescimento em torno de 7,5%. Em exportação, uma projeção de 35 mil, que, se comparado com o número que fechamos em 2023, projeta um crescimento de 6,3%. Olhando, esse é o cenário, né, uma evolução desde 2015, lembrando que 1.690.000 de 2024, acho que foi registrado em 2012, né? Então nós voltaremos ao patamar de 2012, atingindo aí
um volume de 1.690.000 unidades em 2024, essa é a projeção. Bom, com isso, a nossa mensagem é de otimismo, né? Vamos acelerar em direção a esse crescimento de 7,4%. Esperamos acelerar aí nos próximos anos, nessa busca, nesse retorno do patamar de 2 milhões de unidades. Obrigado, com isso eu encerro, passo agora para o momento de perguntas e respostas. Por favor, Rogério. Muito bem, abrimos agora o espaço para o esclarecimento de dúvidas. Nós temos aqui nas laterais os microfones disponíveis, pedimos aí que vocês sinalizem. E para os nossos jornalistas presentes nessa coletiva também online, mande suas questões pelo telefone 11 987 08 7787. Por favor, Fernando, Bento. Fazer ao vivo é assim, né? Tem esse delay mesmo, não tem problema. Bom, uma primeira questão, então, aqui. Por favor, eu peço só que vocês, por uma questão de protocolo, digam seus nomes e o veículo de comunicação que representa. Bom dia, sou o Dino Benzatti, do programa Momento Moto. Feliz Ano Novo para todos nós. Torcemos para que 2024 realmente... eu acho até que vai dar para passar esse número aí. Eu estou apostando em 10% de aumento, né? A minha colocação, ela tem assim um ar de déjà vu. É a mesma do ano passado e é a mesma do ano retrasado. O roubo de motos. Esse ano, em São Paulo, a queda de motos Big Trail caiu a quase zero. Isso é um absurdo, né? Eu torço, Bento, para que na retrospectiva de 2024 você coloque ali, ó, conseguimos finalmente, né, junto com todos os parlamentares desse país, que a partir de agora roubo de moto com arma de fogo seja considerado um crime hediondo, um crime inafiançável, porque a gente não vê outro caminho, né? Eu sei que muito tem sido feito, mas em termos efetivos, quem está na rua não consegue ver isso, né? E eu não sei o que vocês estão fazendo exatamente. Eu participo de uma frente parlamentar, mas eu também encontro toda essa dificuldade, né? E a Braciclo, eu não sei em que ponto está envolvida integralmente com isso, e gostaria de ouvir isso de você. Obrigado, Dino, obrigado pela pergunta. A questão de segurança pública é uma questão que afeta diretamente, né, todos nós como sociedade. No ano de 2023, nós tivemos algumas iniciativas da Braciclo, em conjunto com o Ministério Público, Secretaria da Fazenda, Detran, Polícia Rodoviária Federal, em que foi feito alguns trabalhos de combate, né, ao crime, especialmente de falsificação, roubo de peças, e isso possibilitou que a gente tivesse um bom diálogo com o Ministério Público e com as autoridades de segurança. A gente tem feito algumas interlocuções, né, reuniões, e nós vamos intensificar isso, né, especialmente a gente lamenta, né, esse fato, especialmente porque isso atinge principalmente as motos de alta cilindrada. Alguns fabricantes já vêm nos reclamando em relação a isso. As nossas ações, elas precisam ser sempre no sentido de atuar em conjunto, né, mais no sentido de sugestão e pedido para as autoridades públicas. Mas nós vamos continuar esse diálogo e a gente espera, igual você, que a gente tenha no próximo ano aí um melhor ano em relação à segurança.
Uma questão agora de Patrick Mota, da Rádio CBN de Manaus, que pergunta: quando a indústria de duas rodas faz suas projeções para 2024, atenta ao cenário político local, eleições municipais e nacional, como as decisões do governo federal podem ou não frear futuros investimentos? E também complementa, como a Braciclo recebeu a aprovação da reforma tributária em se tratando de polo industrial de Manaus? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que a aprovação da reforma tributária foi importante, porque a nossa associação ela congrega 14 fabricantes, todos estabelecidos na Zona Franca de Manaus. Então, isso fez com que a gente tenha uma segurança jurídica naquilo que eu já vinha falando. Era algo que já estava previsto, mas que a gente precisava ter essa garantia. E com certeza isso faz com que nós olhemos para o futuro e tenhamos mais segurança e confiança para fazer os investimentos. Quanto ao cenário em relação ao mercado, que acho que essa é a pergunta, eu acho que a gente, pelo menos na previsão de 2023, a inflação se manteve controlada, a taxa de juros tem caído, o nível de empregos anda numa velocidade melhor do que o projetado. Então, os nossos números para uma projeção de PIB na casa de 5%, eu diria que nós vamos crescer 50% a mais, né? Então, 7,4% significa que nós estamos confiando, né, nas medidas que estão sendo tomadas e também estamos otimistas em relação a esse número que estamos projetando. Questão presencial. Bom dia. Tá ouvindo? Bom dia a todos. Feliz ano novo, como o Dino frisou, né? É o nosso primeiro encontro, inclusive voltando, né? Esses encontros presenciais. Obrigado pela oportunidade do convite. E como você citou, Marcos, esse ano, né, nós todos assistimos de forma bastante apreensiva a todos os fenômenos climáticos que atingiram de maneira muito enfática a região amazônica, impactando em especial a malha de transporte fluvial, né? E você citou que esse impacto acaba gerando custos, né, adicionais a todo o transporte, a toda a logística, ao frete das motocicletas. Quanto que foi esse impacto deste ano? Como que a indústria precisou, de que maneira a indústria absorveu isso daí? E como que vocês estão analisando o cenário futuro, se estão fazendo isso em conjunto com institutos meteorológicos e tudo mais, para traçar estratégias para atuar de maneira preventiva, antecipatória, nos cenários futuros que provavelmente continuarão se manifestando ou até mesmo tendem a se agravar? Obrigado pela pergunta. Eu morei na região amazônica durante 7 anos. Então, assim, a questão da seca, ela é sazonal, ela acontece todos os anos, mas é importante registrar que esta seca desse ano, ela é a maior já registrada desde quando se tem medição. Ela foi acima de todas as previsões. Cada associado já faz o seu preparo, que para o fabricante não tem muito o que fazer. Você ou estoca, que é muito caro, né? E você tem um problema na distribuição. Eu acho que a seca deste ano fez com que as autoridades se unissem para que fossem tomadas providências em relação à dragagem, outras providências em termos de urgência. Em relação aos fabricantes, o que a gente tem feito é levar o nosso pleito, né, para que sejam melhoradas as condições fluviais, e também, né, um grande desejo em relação à BR-319, que é um anseio de todos aqueles que moram e que precisam e que produzem na região norte.
Em relação ao impacto, uma pergunta sua, isso a gente não tem o número exato de impacto, cada associado fez essa gestão. O que a gente pode dizer, isso foi notícia, é que os custos de cabotagem subiram naquele momento crítico mais de 100%, né? Tenho informação de que isso voltou já numa normalidade, né, e isso cada um fez a sua gestão em termos de absorção, reprogramação dos tempos de entrega. Mas o preparo para o fabricante, como se falou, antecipado, ele custa muito caro, né, que seria uma estocagem muito grande. Então isso a gente conta sim, né, com a intervenção das autoridades para que a gente tenha um ano, uma seca menos rigorosa, refletindo sobre os nossos custos e principalmente sobre o movimento de logística de entrada e saída de produtos. Questão aqui para o Fernando, do Marcos Adami, da Bike Magazine. Tenho notado que os preços das bicicletas novas têm baixado significativamente, não só das marcas nacionais, mas também de outras marcas. E ele pergunta, podemos dizer que existe uma bolha no mercado? Que recomendação você dá para o lojista que tem um grande estoque de bikes novas e seminovas nesse momento? Obrigado pela pergunta. Existe sim um excesso de bicicleta no mercado no momento. Isso é a razão por nós vermos nos últimos meses muitos descontos no geral. Então, dependendo da linha de bicicleta, seja de entrada ou de alto valor agregado, versus o começo de 2023, os descontos chegam aí na casa de 40% a 50%. Por isso que na apresentação a gente fala que esse é um ano de viés moderado, de cautela. Acreditar sim no mercado, acreditar que com a taxa de juros caindo o mercado vai voltar a aquecer, mas não achar que os estoques estão equilibrados, porque ainda existe muito excesso de estoque no mercado. Eu trago aqui uma outra preocupação, que é em relação a algumas isenções de impostos que foram dadas ao longo da pandemia e não retiradas, como importação de quadro de carbono no Brasil inteiro. Isso está fazendo com que muita bicicleta chegue ao Brasil, onde já não tem mais demanda, mas somado à produção nacional. Então, isso está empurrando para baixo, não é o custo do componente que está sendo reduzido, é sim uma bolha que está sendo reorganizada. Então, vai levar aí mais uns 6 a 9 meses, pelo menos, de mercado, até que esses estoques se reequilibrem no Brasil. Por favor, mais uma questão. Bom dia, Renata Falzoni do Bike é Legal. Eu conheço o Abraciclo há 48 anos, que vai fazer 48 anos agora. E é a primeira vez que eu vejo o Abraciclo citar como oportunidade as questões de mobilidade. Sempre foi o foco no lazer, no alto rendimento, como está mesmo colocado, nós vamos ter 2 etapas no Mundial, mas vocês falam 2 coisas que são realmente prioritárias, que já deviam ter sido prioritárias, no nosso entender, há muitas décadas, que é foco no desenvolvimento da infraestrutura escloviária e da segurança e custo do transporte público, que são 2 questões basicamente políticas, que são coisas que, se a gente não faz pressão no viés político, nas decisões do governo federal, estaduais e principalmente dos municipais, nada muda. Então a pergunta é, a Abraciclo vai, por fim, ajudar nessas questões de pressões de políticas públicas para a mobilidade em bicicleta? Posso pegar aqui? Obrigado, Renato, pela pergunta. Bento, depois, se você quiser complementar. Renato, eu não consigo olhar muito pelo passado, porque eu não tenho esse conhecimento da Abraciclo como um todo, né? Sou recentemente novo aqui, mas o que eu posso garantir é que a pressão ela tem que existir, o diálogo tem que acontecer. O Brasil é enorme, então a gente também vai ter que fazer escolha em quais cidades ir primeiro, aonde tem o maior impacto. Sem dúvida nenhuma, São Paulo é uma das cidades no radar. O diálogo é com governo municipal, estadual, federal, todas as autoridades, mas não pode sair do radar. Então, intensificar isso do lado da Abraciclo é um ponto que eu me ponho à disposição, esse ano, inclusive, para fazer, junto com o restante do time.
Então, sim, a ideia nossa é fortalecer isso. Não sei se eu respondi. Mais uma questão? Bom dia a todos e feliz 2024. Eu sou o Eduardo Santos, da revista Bicycle. Dando continuidade nesse assunto citado anteriormente, vocês falaram, né, da importância das eleições municipais, né, porque muitos dos assuntos que nós estamos conversando aqui, sobretudo sobre mobilidade, eles se dão nos municípios, né? É fato que nos 10 últimos anos a gente teve um crescimento das ciclovias, que é o principal instrumento de segurança para o ciclista poder desenvolver atividade. Então, gostaria de perguntar para você, Fernando, a respeito dessa questão das eleições municipais que acontecem nesse ano, se a Abraciclo tem algum programa para ser levado para essas prefeituras e discutido, enfim, se essa questão é relevante para vocês e como vai se dar essa pressão, como a colega disse. É uma boa pergunta. Aqui eu enxergo que a gente tem que ter cautela também, não é um programa que aplica-se em todos os lugares iguais, então cada cidade tem uma necessidade. O ponto da Abraciclo é muito mais do diálogo e da união, de trabalhar junto com as câmeras temáticas, estar ali presente, entender a dor, né? Até mesmo dentro da cidade de São Paulo, talvez a dor por bairro seja diferente. Então não dá para aplicar, eu diria, o mesmo remédio para todo mundo, mas intensificar, aproveitar o diálogo no ano de eleição, tem que ter, né? Sem dúvida nenhuma. Como eu disse anteriormente, o Brasil é enorme, todo mundo precisa disso. A gente sabe que o problema de infraestrutura no Brasil não está só relacionado a grandes cidades, a grandes polos, mas isso é um problema generalizado e a gente vai ter que, ao longo desses próximos meses aí, começar a dialogar aonde tem oportunidade também, onde está mais fácil esse acesso, mas não podemos ignorá-lo. Questão? Arthur Caldeira, eu sou do Estadão Mobilidade, canal Moto Motor. Aproveitando aí, o Bento estava falando sobre a importância do consórcio e das vendas à vista, mas também o financiamento de motos vem crescendo. Em 2022, inclusive, foi a única área que cresceu no financiamento de veículos. Eu queria saber como está atualmente essa situação do crédito para o mercado de duas rodas, especificamente motocicletas, qual a importância dessa modalidade de venda dentro do mercado de motos nesse último ano e a projeção para 2024, se você também enxerga isso como uma forma de crescimento ainda maior na produção e na venda de motos. A outra pergunta é que o Fernando, do setor de bicicletas, enxerga aí grandes oportunidades nas e-bikes, que estão realmente crescendo no mundo inteiro, mas no setor de motos isso ainda não tem a mesma relevância, mesmo a nível mundial, e as motos de novo ficaram fora aí desse programa aí de carros verdes e veículos verdes do governo federal, sem nenhum tipo de incentivo, seja para bicicleta, acredito eu, não tenho conhecimento, ou para motocicletas. Queria saber também um pouco a posição da Abraciclo em relação a essas motos elétricas, isso que agora parece que os grandes players estão apostando nisso mundialmente, especificamente Honda e Yamaha. Como é que fica isso para o Brasil? Obrigado, Arthur. Na verdade, são duas perguntas, né? Estamos falando aqui primeiro sobre a questão do crédito. Acho que o comportamento do crédito é exatamente isso que você falou. Eu pontuei que o consórcio tem uma leve, ali 35% do volume, mas o financiamento continua com 30%. Então foi um ano positivo e a gente acredita, como eu falei, em termos de perspectivas de crescimento da economia, lembrando que o nosso público, 80% é um público de entrada. Então, se o governo faz programas para o público de entrada, a gente tem uma economia mais estável, uma taxa de juro menor, uma queda de desemprego, uma estabilidade de inflação, isso faz com que
o financiamento continue sendo uma importante ferramenta para a alavancagem da venda de motocicletas. Segunda pergunta, em relação ao mercado de eletrificação. O mercado de eletrificação para motocicletas é um mercado importante. Basta ver os grandes anúncios globais que têm sido feitos, especialmente no ano de 2023, eu diria isso, né? E nós acreditamos que esta decisão de cada montador, que eu reafirmo, né, os 10 fabricantes, todos detêm essa tecnologia, cada um olhando para o mercado brasileiro, ainda, vamos dizer, vai tomar esta decisão, né? Não dá para precisar, isso é uma informação de cada fabricante, mas uma questão relevante é que eu citei um número aqui em relação ao número de produção de motos bicombustível. Nós temos países com grande volume de produção de motocicletas, como a Índia, que tem se voltado para a tecnologia do bicombustível. Então, eu diria que nos próximos anos nós teremos definições a respeito de tecnologias, não somente de eletrificação, mas de tecnologias para o mercado de motocicletas. E, por último, sobre a questão do programa do governo, eu gostaria de destacar que a gente não comenta a decisão do governo, mas nós reputamos como a própria declaração do Ministério da Indústria e Comércio, de que a decisão não é que não foram incluídos bicicletas e motocicletas. Vamos relembrar que esse programa nunca teve, ele sempre foi direcionado para produtos de 4 rodas. Uma vez que os produtos de 2 rodas sempre fizeram parte de programas apartados, seja o Promote, o Proconv, outros programas. Então, nós só registramos que a decisão do governo, no nosso ponto de vista, ela foi acertada, uma vez que esse programa é direcionado para veículos de 4 rodas. Acho que respondi tudo. Bento, desculpa, só um complemento em relação à bicicleta que você havia comentado. Vale também ressaltar que hoje os programas que são paralelos a esse programa do governo já têm esse benefício para quem se instala na Zona Franca de Manaus, que é o polo industrial de bicicleta. Então todos são bem-vindos a se instalarem no lugar que foi programado para fazer isso e se beneficiar, não só trabalhando com um produto sustentável, que é a bike elétrica, mas dando a sustentabilidade para a Amazônia também. Então, eu acho que a gente não pode ignorar esse fator que hoje, sim, a bike elétrica fabricada em Manaus, ela é sustentável, ela está dentro dos programas, e esse programa está pré a qualquer outra discussão, e que todo mundo é bem-vindo a se instalar lá e trabalhar com esse programa. 2 questões que chegaram aqui sobre Salão 2 Rodas. Fontes do setor informam que o Salão 2 Rodas 2024 não será realizado. Isso é verdade? E aí uma segunda, como estão os preparativos para o SDR 2024? Sim, é verdade. Nós fizemos discussões e esforços junto com a RX e todas as montadoras para que o salão de 2024 fosse realizado, mas por decisão de ambas as partes, o salão não será realizado em 2024 e RGX, Abraciclo e associadas, nesse momento, iniciarão estudos com a tentativa de viabilizar o salão em 2025.
Questão presencial aqui, por favor. Caio Bedinarski, da Autodata. Eu queria confirmar a questão de capacidade produtiva. Vocês anunciaram uma projeção de 1.690.000 motocicletas para esse ano, mas a capacidade é de 1,6 milhão. A BMW está investindo, a gente sabe que eles anunciaram até 2025. Eu queria saber se vocês já sabem de outras empresas que têm no cronograma a expectativa de ampliar a capacidade esse ano para conseguir atingir os números que vocês esperam, ou se o cenário é de anúncios que vão chegar e vocês ainda não podem divulgar. Como é que está essa questão da capacidade? Obrigado pela pergunta. A questão de capacidade de produção do lado da Abraciclo é sempre estimado com a informação que recebemos dos associados. Nós não recebemos informações em relação a investimento e a aumento de produção, mas é óbvio, a gente sabe que todos os fabricantes instalados têm anunciado investimento e expansão. Então, a gente acredita, até pelo número projetado, né, de 1.690.000, que essa capacidade de produção será ampliada ao patamar condizente com o volume que anunciamos aqui. Duas questões que chegaram aqui do Antônio Paulo, do BCN Amazonas, para o Bento. Uma, inclusive, já foi abordada: qual foi o impacto do setor de duas rodas por conta da seca histórica do estado do Amazonas? E uma segunda, se a paralisação dos auditores ou operação padrão da Receita Federal na alfândega de Manaus, ainda em execução, teve ou está tendo algum tipo de influência aí importante na produção de motos e bicicletas? Bom, a primeira pergunta, como você falou, já foi respondida. Isso é um problema, paralisação de servidor público, especialmente da Receita Federal. Nós estamos numa região que existe muito desembaraço de mercadorias, especialmente após um longo período de seca, problemas logísticos, e sempre é um problema que nos preocupa. Mas a gente tem, cada associado tem agido individualmente através do diálogo, através do bom senso, né, das autoridades ali. E apesar de muita dificuldade, a gente acredita que esse problema tem se resolvido, né, nesses dias, mas a gente espera que ao fim disso a gente tenha realmente um retorno das atividades para que a gente tenha menos coisa para preocupar, né? Acho que a nossa preocupação tem que se resumir a produzir, e é muito difícil para nós também depender desse tipo de situação para nos organizar em relação à produção. Mais uma questão presencial? William Cruz, do portal Vadbike. Bom dia. Eu queria primeiro pontuar que uns anos atrás a Abraciclo divulgou um estudo, fez um estudo, né, comprovando que a criação de infraestrutura cicloviária de proteção, que são as ciclovias, incentiva o uso da bicicleta. Então, vocês têm o argumento, os números, a faca e o queijo, só precisa sentar na mesa. Mas a minha pergunta é outra. Tem muitos equipamentos que são vendidos como bicicletas elétricas, mas que de fato são ciclomotores. Então eu queria saber sobre isso duas coisas. Primeiro, como vocês classificam esses dados, se vocês contabilizam como bicicleta ou como moto, porque a maioria desses equipamentos é muito mais próximo de uma moto, tanto em tecnologia quanto em forma de condução, e se tem alguma orientação para fabricantes e de repente que fosse extensível a lojistas, porque a gente sabe que muitos desses equipamentos, que são ciclomotores elétricos, eles são comercializados como bicicletas elétricas, induzindo o consumidor a erro. Obrigado pela pergunta. Vou tentar separar aqui um pouquinho o ponto. Então, no ano passado houve um ajuste na legislação, já para ter essa definição mais clara. Isso era uma dúvida que o setor tinha, né? Como classificar cada aparelho, cada bicicleta. É bicicleta, é moto, é o que é. Então, essa alteração na legislação nos deu já mais uma transparência. Em termos de contabilização dentro dos associados,
a gente trabalha com bicicleta elétrica. Então, esse perfil de ciclomotor, hoje, do jeito que está na legislação, ele cai por terra, né, para nós. A fiscalização é algo que a gente vai ter que se empenhar, porque é muito difícil na rua você parar e ter uma fiscalização. A gente sabe que o governo também deu um tempo de adaptação até dezembro de 2025 para criar as licenças, mas só o fator, e eu acho que esse é um mérito da Abraciclo, de trabalhar junto ao governo para ter essa clareza, já inibe a importação de muitos ciclomotores que estavam usando aí as faixas de bicicleta de forma errônea. E a questão da quebra também de sair de 25 km por hora, 32 km por hora, muito mais definido, isso vai dar uma filtrada no mercado por si só. Mas a nossa contabilização hoje, a gente não enxerga dentro daquelas 25 bicicletas que foram apresentadas, ciclomotores ainda. Está tudo com bike elétrica. Está no perfil da legislação bicicleta elétrica. Mais uma questão? Bom dia a todos, feliz ano novo. Eu queria fazer duas perguntas diferentes, Eduardo Laguna, da Agência Estado. Uma sobre crédito. Bento, você citou aí a tendência de corte de juros, né? O Banco Central começou a reduzir os juros em agosto. Queria saber se vocês já percebem uma melhora no ambiente de crédito, juros, prazos, entradas, aprovações, se houve uma melhora já percebida, né? E se essa melhora das condições de crédito seria a principal justificativa dessa previsão de crescimento para 2024. E, saindo desse tema, sobre a seca que atingiu o norte do país, que trouxe muitas dificuldades para a indústria lá de Manaus, se já houve uma normalização nas condições de navegabilidade, e se nesse período vocês tiveram algum problema de desabastecimento de mercado em alguns modelos específicos? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Bom, sobre crédito, eu acho que a redução da taxa de juros não tem um efeito, vamos dizer assim, tão rápido, mas tem havido sim uma melhora no ambiente de crédito, e principalmente pelo controle da inflação, e com certeza isso foi avaliado para as projeções do próximo ano. Não somente a taxa de crédito, mas o crescimento que teve, o potencial de produto, todos os fatores que foram citados aqui fazem com que a gente faça essa projeção de 7,4% para o ano de 2024. A segunda pergunta em relação aos impactos... Desculpa, você pode... Impactos da estiagem, você perguntou... Você deu falta de abastecimento. Sobre o abastecimento. E também se houve algum problema de abastecimento nos mercados, se houve algum desabastecimento em algum produto específico. Sim, nós tivemos quando citei 1.573.000, eu comecei agradecendo o empenho dos fabricantes, porque realmente foi um período em que a gente teve paralisações de várias fábricas. Então, esse problema logístico fez com que 4 ou 5 fabricantes tivessem paralisação, um ou outro teve que paralisação de produto, todos foram afetados. Então isso afetou sim, né? É claro que o pessoal se esforçou muito nesse último trimestre, não afetou o conjunto do ano e nem o desabastecimento do mercado. Mas ali no período crítico da seca, a gente teve sim um problema logístico de entrega e na recepção de materiais. Então, a questão do rio em Manaus, ela é complexa.
a gente está com a navegabilidade normal, mas a gente tem muita coisa que ficou represada. Então, ainda está se normalizando. Apesar do rio estar fluindo, ainda existe, né, vamos dizer, um resquício do impacto da seca no volume, principalmente de recepção de matéria-prima. Próxima questão. Bom dia, Suzane Carvalho, Suzane TV, e eu vou fazer duas perguntas. A minha também é sobre abastecimento e também através do Cláudio Bicudo, da Promoto Magazine. Ele fez uma pergunta aqui online, que ele pediu para eu repassar. A minha é exatamente sobre abastecimento, mas de peças de reposição, tá? Porque mesmo o maior fabricante que temos no país está com os clientes estão esperando 3, 4 meses com a moto parada por causa de falta de peça de reposição. Tem alguma previsão de quando isso vai normalizar? E a outra questão que é a dele, que mais ou menos emenda, a dele fala sobre os incentivos na Zona Franca de Manaus. Que a Zona Franca de Manaus se tornou dependente dos incentivos fiscais. Daí que as dificuldades vêm prejudicando o abastecimento interno. E se existe algum plano, Abraciclo, junto ao governo, para solucionar esse problema todo do abastecimento, sem que a região, ou seja, Manaus, a Zona Franca de Manaus, sofra com perda de receita. Vamos lá. A questão do desabastecimento de peças de reposição. Só fazendo uma retrospectiva, né? A gente vem de um mercado pós-pandemia, em que houve uma aceleração da produção. Se a gente relembrar o primeiro semestre de 2023, nós estávamos falando de atraso de entrega de motocicletas, né? A gente tinha fila de espera, que isso foi regularizado. E esse conjunto de fatores, logístico, produção, desabastecimento, com certeza afeta o mercado de reposição. Eu sei que todos têm feito, eu não tenho números exatos aqui, mas todos têm feito um esforço tremendo para que haja uma regularização em relação ao mercado de reposição. Não sei quanto é o tamanho da fila de espera atual, mas depois, Rogério, tenta ver se a gente tem essa informação, mas eu sei que existe um esforço para que haja a regularização do atendimento do mercado de reposição. Segunda pergunta sobre... Eu acho que a questão dos... eu acho que a questão da Zona Franca de Manaus muito foi debatida durante o ano de 2023, e o que eu gostaria de registrar mais uma vez é que foi um debate político importante, em que a sociedade... vamos dizer assim, pôde assistir, né, pôde entender um pouco mais, e ao final do primeiro semestre, aprovação na Câmara dos Deputados, novembro, aprova no Senado Federal, volta para a Câmara, a gente tem uma aprovação maciça, com a inclusão do texto constitucional da Zona Franca de Manaus. Então eu acho que com isso, pelo menos a gente tem uma pacificação do entendimento da importância da Zona Franca de Manaus e o quanto ela é necessária para o Brasil e para a economia do Amazonas. Em relação aos benefícios, eu vou falar uma coisa que as pessoas, principalmente o leigo, talvez tenha uma informação distorcida, né? O principal imposto que tem na motocicleta, que é o IPI, não é um benefício do fabricante, ele é um benefício do cliente final. Então, quando você vê
uma motocicleta, e muitos dos nossos associados têm uma pequena parcela que importam as motos, principalmente motos de alta cilindrada. Então, se você vê uma moto de alta cilindrada, que não é produzida no Brasil, e você for ver lá a nota fiscal, você vai ver que tem 35% de IPI. E as motos produzidas no Brasil, quando o cliente compra, ele não paga o IPI. Então, o principal benefício da Zona Franca de Manaus não é destinado para o fabricante, não é um benefício, isso é um benefício para o cliente final. Então, esse foi a principal bandeira, esse foi o principal esclarecimento que a gente fez, principalmente para os parlamentares, para que as pessoas entendessem a importância de ter a Zona Franca de Manaus, de ter fabricantes ali estabelecidos, porque, na verdade, isso vai representar, no final da ponta, uma motocicleta mais barata para o cliente, se comparado a um produto importado. Tá? E não teve redução de receita, não. Esse ano a gente até teve um aumento de receita se comparado a 2022. Microfone. Alô? Opa, foi. Boa tarde, sou o Rafael Mioto, do portal Motu. Gostaria de saber sobre a nova etapa do Promote 5, qual será o impacto, né, de tecnologias que devem chegar às motocicletas, como está esse processo para as fabricantes e se existe alguma possibilidade de algum adiamento nessa exigência. Obrigado, Mioto. Vamos começar pelo fim, então. Não tem nenhum adiamento, todos os fabricantes cumprirão, né, todas as etapas do programa. Um programa que foi longamente discutido, né, com o governo, com as autoridades, e que faz com que o nosso produto nosso produto se distinga, né, sendo um produto de alta tecnologia, com a tecnologia que nos permite exportar para países de primeiro mundo. Então, esse ano eu acho que vai ser um ano em que a gente terá muitos lançamentos, né, principalmente para, vamos dizer assim, a harmonização em relação ao Promote. Questão aqui do jornalista Alfredo Lopes, do Brasil Amazônia Agora, de Manaus. 2024, um ano em que as cidades vão escolher seus vereadores e prefeitos. Se a entidade cogita alguma campanha para apontar as necessidades das ciclovias nas cidades, né? Para abrigar e priorizar bicicletas como mobilidade urbana, com a bandeira da sustentabilidade e da saúde da população. Acho que a gente já tratou um pouco desse tema. Uma coisa é certa, né? Os associados estão cada vez mais fortalecidos com a bandeira da ciclovia, das ciclofaixas e da infraestrutura de bicicleta. É um ano que a gente vai focar nisso, é um ano que a gente vai olhar de novo para cada cidade, para onde dá para atacar, porque não dá para ir em todo lugar ao mesmo tempo, mas que a gente vai acelerar essas conversas com o governo, sim, iremos. Mais uma questão aqui. Bom dia, Tite Simões, da TV Jovem Pan, que de jovem também não tem, só tem isso, de jovem mesmo. Bom, Bento, você falou aí, deu um dado aí, que 80% do público de moto é público de entrada, né? Isso não significa que são 80% de motociclistas iniciantes, né? Às vezes a moto, sim, é uma moto de entrada, mas deve ter uma quantidade muito grande aí, que é a primeira moto dele, né? Está comprando a primeira moto. Isso deve impactar um pouco no número de acidentes, né? Deve trazer como consequência o número de acidentes. Eu sei que a Abracico faz um trabalho muito sério e muito longo, já há muito tempo, na redução para mitigar os acidentes de trânsito, mas eu queria saber se existe uma pressão junto ao Senatran, que chama hoje, né, para melhorar e qualificar o novo motociclista, porque como hoje é feito, ele
A gente sabe, né? Todo mundo aqui tem carta de moto, a gente sabe que é meio ridículo, né? Como é que está sendo feito isso? O Serginho daqui na minha frente aqui, ele é um dos responsáveis, né? Como é que está sendo feita essa pressão para que seja feita realmente uma qualificação desse motociclista? Tite, obrigado pela pergunta. Primeiro, acho que a segurança é um tema importante. Existe uma questão que diz respeito à tecnologia empregada no produto. Acho que isso é uma parte do fabricante. E existe uma parte muito importante que você falou, que a Abraciclo tem capitaneado, que são campanhas preventivas, né? Especialmente junto ao CET, campanhas educacionais, e uma última parte, que é a parte educativa. Eu não vou usar a palavra pressão junto aos órgãos de governo, porque eu acho que o que a associação faz, ela mantém um diálogo constante, uma boa comunicação e uma boa interação. E no último mês de novembro, no final do ano passado, nós conseguimos, a Abraciclo fez e promoveu um encontro com o Senatran, com a Câmara Temática de Educação no Trânsito. E foi um momento muito importante. Nós recebemos representantes de todo o país, liderados pelo Senatran. Então, eu acho que existe muito a ser feito na questão de educação no trânsito, né? A gente sabe que acidente, existe o lado comportamental, existe o lado do produto, mas a Abraciclo investe e continuará investindo muito na questão de educação. Esse é um pilar importante para nós. Mais uma questão, por favor. Tá aqui, Tite, solta. Cara chato. Eu só quero complementar a pergunta que o Tite fez. Eu sou André Ramos, da revista Moto Adventure, não havia me apresentado na ocasião passada, peço-lhes desculpa. Aqui no Brasil, diferentemente de outros países mais maduros, né, nós temos um mercado de média e alta cilindrada crescentes e, entretanto, um motociclista aqui, diferentemente de países como Itália, Espanha, enfim, onde há uma gradação, né, da CNH, aqui não há. E eu julgo que seja interessante isso daí para a segurança do motociclista, uma vez que ainda a experiência muitas vezes pode gerar vítimas, né? Ou então essa pessoa venha, quando não faleça, né, gerar um trauma que a impeça de continuar no mercado. O que a Abraciclo faz ou pretende fazer ou visa fazer para promover esse passo que, a meu ver, teria o poder de gerar uma maior segurança na condução de uma motocicleta mais potente? Bom, como eu falei, né, a gente promoveu esse encontro, a gente tem membros da Abraciclo, inclusive está aqui o Yasuda, que é um grande conhecido de vocês, faz parte dessas comissões junto ao Senatran. Vocês não imaginam a quantidade de estudo que é feito nessa mesma linha que você falou, mas são estudos, né? É claro que precisa de debate, consenso, aprovação de leis, mas o que eu posso te falar é assim, existem pessoas, eu participei pela primeira vez desse evento, né, e vi assim, pessoas muito dedicadas, espalhadas pelo Brasil, especialistas com o tema de segurança no trânsito. Então, acho que tiveram algumas alterações recentes, mas existem projetos de estudos em andamento sobre essa questão que você colocou, de critérios para os entrantes, critério de aprimoramento. Eu acho que é um tema que precisa ser debatido, né? E a Abraciclo, ela auxilia não só como participante,
mas também porque tem interesse todos os fabricantes para que haja uma melhora na segurança viária do país. Tá? Bom, e devido ao horário, nós temos uma última questão aqui, da Yasmin Tabosa, da revista PIN Amazônia, que pergunta quais são as expectativas da implantação de novos fabricantes de motos e bicicletas no PIN, no Polo Industrial de Manaus, em 2024. E ela pergunta se há alguma expectativa em relação à chegada de novos fabricantes. Obrigado. Eu acho que a entrada de novos players no mercado tem sido anunciado. Isso demonstra, né, a pujança do mercado brasileiro, a pujança do segmento de duas rodas, né, como eu destaquei aqui os números. Somos o maior player fora do eixo asiático, então essa movimentação de chegada de novos fabricantes nos deixa contentes. A gente espera que a gente também tenha, né, novos associados na Braciclo. Da nossa parte, estamos sempre mantendo as portas abertas e fazendo com que aqueles que estão entrando possam ter a associação como um apoio, né? Então, esse é a nossa expectativa. Esperamos aí que tenhamos um mercado cada vez mais pujante, com mais tecnologia e com mais entrantes no mercado no Polo Industrial de Manaus. Muito bem, nós gostaríamos de agradecer novamente a presença de todos, da imprensa, das nossas associadas. Lembrando que o release já está sendo enviado para todos os e-mails, assim como a apresentação, ambos disponíveis no site da Braciclo. Reforçando que a nossa estrutura de comunicação permanecerá à disposição de todos para quaisquer necessidades. E muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.